Maravilha! Olá, meus amigos, a paz esteja com todos. Vamos aqui mais uma vez deixar para você, a palavra de Deus. Nós estamos no prosseguimento daquela série de mensagens, que tem o título Imitadores de Cristo, Agradeço, ganhei mais um inscrito, já vou para 65, Eu me sinto feliz em saber que esse trabalho tem dado fruto, porque se não tivesse dando fruto, eu já teria cortado, vamos assim dizer. Esse trabalho, esse canal foi direcionado pelo Espírito Santo, então, por isso que graças a Deus ele tem dado frutos, Já vou para os meus 65 inscritos, A gente sabe que o YouTube ele não é fácil de crescer, É batalha. Mas graças a Deus e a você que Deus tem usado, que me assiste, eu tenho feito um trabalho de formiguinha para cumprir o que está escrito em Marcos, capítulo 16, 15, Que é o Evangelho ser pregado, é o meu objetivo através desse canal e o que eu tenho dito. Você que é meu inscrito, eu conto com você, tá? Eu não faço nada sozinho, eu trabalho em parceria com você, e a ajuda que eu peço para você não é nada em dinheiro, tá? A ajuda que eu peço para você é o seu like, o seu joinha, tá? Que você possa se inscrever nesse canal, tá? Você possa se inscrever nesse canal, compartilhar, e deixar o seu joinha, tá? Se você já é inscrito, deixa o seu joinha e compartilhe. Você que já é, você que não é, também se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe, tá? A ajuda que eu peço a você é essa, tá? A ajuda que eu peço, a oferta que eu peço a você é essa, tá? Agora, o seu dízimo, a sua oferta, em dinheiro, você entrega na sua igreja, na igreja a qual você pertence, tá? E se você não pertence nenhuma, faça parte, procure, tá? Uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Se você não faz parte de nenhuma, eu convido a você fazer parte da minha, tá? Eu faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, embora esse canal é um canal meu, mas eu faço parte desse ministério, dessa família, tá? Então, se você não vai em nenhuma igreja, você que já é, fique na sua igreja, tá? Mas você que ainda não é, você não faz parte de nenhuma, Talvez você é uma pessoa que não tem nenhuma religião, não foi em nenhuma igreja, então, se você quiser fazer parte, tá? Aonde você mora, com certeza eu acredito que vai ter uma igreja da graça, tá? Se você não faz parte de nenhuma, tá bom? Mas se você faz parte, é o que eu disse, permaneça na tua igreja, tá? Fique firme até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Você que é de um ministério que prega verdadeiramente a palavra, continue aí firme, esperando Jesus ele voltar, e ele vai voltar. Isso é certo. Os sinais estão aí, cada dia mais, a vinda dele tem se aproximado, tá bom? Mas não é sobre isso que eu vou falar, Nós estamos na série Imitadores de Cristo, nós vamos já para a parte 10, 10ª parte, como Jesus lidava com os demônios, é o nosso tema de hoje. Meu amigo e minha amiga, se tem uma coisa que nós devemos colocar dentro do nosso coração, é seguir o exemplo de Jesus em tudo. Se a gente quer verdadeiramente ser de Deus,
se a gente verdadeiramente quer professar a fé em Cristo, quer ser um cristão, uma pessoa de Deus, temos que seguir os mesmos passos do nosso Senhor. Eu tenho falado muito isso através dessa série de mensagens, porque o tema é esse. Então, de que maneira que Jesus, ele lidava com os espíritos imundos? Sabe, meu amigo e minha amiga, às vezes eu mesmo já vi muito isso, que às vezes pregadores, igrejas, que gostam de ficar, vamos assim dizer, entrevistando os demônios, né? Perguntando para o diabo, o que você está fazendo na vida dela? Ou senão, às vezes, muitas igrejas, o pregador perde muito tempo com o demônio ali e a palavra de Deus não é pregada. É uma coisa triste isso, porque o que liberta é a palavra. A igreja de Cristo, ela tem que ter a pregação do Evangelho. Todos os cultos tem que haver aquele momento da palavra, né? E às vezes a gente vê, né? Não estou aqui falando mal de ninguém, o meu objetivo não é esse, mas eu estou apenas expondo aquilo que é verdade, né? Que às vezes muitos perdem muito tempo com o diabo. Eu conheci pregadores que ele falava mais do diabo do que de Deus. Os cultos dele era mais voltado às entidades malignas do que louvor a Deus. Eu me lembro que uma vez a gente foi orar com um certo pregador no monte, né? Fomos buscar Deus no monte, mas não existe lugar específico para você orar, seja no monte, seja na sua casa, desde que você ore, né? Eu já tenho falado isso. Aliás, se Deus me permitir, eu vou até falar sobre esse assunto em um de meus vídeos. Então, determinada vez eu fui orar com um pregador num monte, né? Numa mata. Fui eu, mais uma turma. E o pregador, o tempo todo ele preocupado com o diabo. O tempo todo ele querendo correr atrás do diabo, né? Se preocupando com a presença maligna ali. Acabou que a gente não conseguiu buscar Deus, né? Então, é isso que o diabo faz. O diabo ele quer ser o centro das atenções, né? Ele quer que ele seja o louvado. E às vezes tem pregador, tem igrejas, que sem que eles percebam, em vez deles cultuarem a Deus, eles estão cultuando ao diabo. Igrejas que às vezes perdem a maioria do tempo ali conversando com o diabo, entrevistando o diabo, perguntando aonde que o diabo está, onde que ele está agindo, por onde que ele entrou. Ou seja, o culto a Deus acaba não sendo feito. O diabo gosta do microfone, o diabo gosta de falar, principalmente de expor a vida da pessoa ao ridículo, principalmente de expor, colocar um irmão contra o outro. Ele manifesta numa igreja, fala mal de outra, né? Ele gosta de expor a vida das pessoas ao ridículo, como eu já falei. Então, às vezes acaba que o culto passa a ser um culto a demônios, né? Infelizmente, às vezes tem muita igreja que acaba sendo um centro de umbanda disfarçado, porque se visa muito os demônios ali e pouco se prega a palavra, pouco se fala da presença de Deus. E às vezes o demônio até sai da vida da pessoa, mas a pessoa não é liberta. Outro culto volta, a pessoa novamente, ela está possessa de novo. Porque, infelizmente, não, né? Graças a Deus que eu acredito que tem mudado isso, mas um tempo atrás existia muito isso. Igrejas que voltavam muito os seus cultos
ao diabo, se preocupava muito com o diabo, né? E acaba se esquecendo de pregar a palavra, de expor a presença de Deus, né? Aí tem pregador que fala assim, mas eu preciso saber o que o diabo está fazendo na vida da pessoa, mas eu não, meu amigo e minha amiga, eu não preciso perguntar para o diabo o que ele está fazendo, a Bíblia já me mostra. João 10, João 10 e 11, melhor dizendo, né? João capítulo 10, verso 11 fala isso. Aliás, João 10 mesmo, é isso mesmo. João 10 fala isso, que Evangelho de João 10, capítulo 10, verso 10 fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele tem feito é isso. Eu não preciso ficar entrando em detalhes, né? Mas para libertar a pessoa eu preciso saber o nome do demônio, quando ele entrou, de que maneira que ele entrou. Eu falo para você que isso não é bíblico. Jesus nunca fez isso. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você... Perdão, deixa eu tomar um gole d'água. Se você é um pregador que me assiste, meu amigo pregador, minha amiga pregadora, nós não precisamos perguntar para o diabo o que ele está fazendo. Nós não precisamos saber aonde que ele entrou. Nós temos o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai nos mostrar aonde que o diabo está agindo ali. É verdade. Eu não preciso perder o meu tempo e ficar perguntando para o diabo. O diabo é mentiroso, né? E às vezes o diabo tem enganado muito pregador aí, pregador até conhecido, que o diabo tem enganado, falado coisas que não são verdade. Que nem uma época eu conheci um pregador, eu pertencia a uma igreja, que eu não vou citar o nome dessa igreja, claro que não, que a qual o líder dessa igreja chamava o diabo para conversar, né? Aí o líder dessa igreja falava, demônio, é você que está agindo na igreja tal, é você que está agindo não sei aonde. Aí o diabo falava, é eu, né? E essa igreja até tinha pessoas que falavam, que o diabo falava na boca da pessoa, que quem usa batom, né, é o sangue da pombagira que está na boca das mulheres. Olha que absurdo, sendo que espírito não tem sangue. Espírito não tem sangue, meu amigo e minha amiga. O que tem sangue é o corpo, né? Então, o espírito não tem sangue, né? Aí você me fala, mas a Bíblia fala do sangue de Jesus. Claro, sim. Mas Jesus, quando ele derramou sangue, ele derramou de que maneira? Quando ele estava aqui entre nós, materializado, né? E Jesus subiu ao céu com o corpo glorificado. Ou seja, Jesus ele subiu ao céu com o corpo glorificado. Agora, os demônios, eles não têm corpo. Os demônios, eles não têm sangue. Se eles tivessem corpo, eles não precisavam de alguém para eles manifestar e se materializar na vida da pessoa. Então, isso é tudo fábula, isso é tudo fantasia. Que às vezes muitos pregadores que são grandes homens de Deus, mas infelizmente acaba sendo enganado. Por querer ficar chamando o demônio para conversar, querer ter procurar detalhes, pedindo para o diabo mostrar detalhes do que ele está fazendo na vida da pessoa. E Satanás é mentiroso. Jesus disse que nunca houve verdade nele. João 8 fala isso. Que nunca houve verdade. Aí tem gente que fala assim, mas diante do Espírito Santo o diabo tem que falar a verdade. Mas espera aí. Olha para você ver o tanto que tem pessoas que são enganadas. Se eu uso o nome de Jesus para obrigar o diabo a falar a verdade,
Vou dar um exemplo. Diante do Espírito Santo tem que falar a verdade. Tá. Se eu uso dessa estratégia para obrigar o diabo a falar a verdade, por que eu não posso pedir ao Espírito Santo que está na minha vida que me mostre aonde que o diabo está agindo na vida da pessoa? Não é mais fácil? Porque se nós temos o Espírito Santo, meu querido amigo, minha querida amiga, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu não preciso ficar perguntando para o demônio o que ele está fazendo, o que ele deixa de fazer, isso não me interessa. Então Jesus aqui, a maneira que ele lidava com os demônios era da seguinte maneira: Jesus ele expulsava, ele não ficava perguntando aonde que está, quem foi e não sei aonde, né? A Bíblia diz uma história que Jesus ele expulsou o demônio de um menino desde a nascença, mas Jesus não perguntou para o demônio aonde que o demônio estava agindo. Jesus perguntou para o pai do menino quanto tempo que esse demônio age na vida dele. Então Jesus ele não ficou entrando em detalhes com Satanás. Jesus ele não ficava batendo papo com o diabo, a não ser no deserto, que isso foi permissão de Deus. Que Jesus foi tentado pelo diabo, aí houve um diálogo ali entre Jesus e Satanás, mas foi uma das únicas vezes, porque isso precisava acontecer. Mas Jesus, como era um homem cheio do Espírito Santo, sabia da intenção do diabo. Você vê que Jesus, em Mateus 4:1, Jesus em todo momento ele foi guiado pelo Espírito Santo. Tanto que ele soube dar a resposta para o diabo na hora certa. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se nós somos de Deus, principalmente nós que somos pregadores, nós fazemos a obra de Deus, nós oramos por pessoas, e se um demônio estiver na vida da pessoa, a gente tem que expulsar. Não é ficar chamando o demônio para conversar. E outra coisa, uma coisa que não pode faltar, é isso. O culto voltado à expulsão do demônio. A igreja de Cristo, ela tem que expulsar o mal. Deus, o Espírito Santo, ele dirige o pregador a expulsar o mal. Porque tem pessoas que são oprimidas, tem pessoas que chegam na igreja oprimida, pessoas que chegam na igreja doente, perturbada. Eram essas pessoas que chegavam até Cristo. Então a gente tem que expulsar o demônio, sim. Tem que libertar as pessoas no nome de Jesus, sim. Mas não ficar chamando o demônio para conversar. Ficar entrevistando o demônio. Ficar querendo saber onde que ele age, onde ele deixa de agir, por onde que ele entrou. Não. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos dar a direção. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz, ó. Foi o próprio Jesus quem falou. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 17, diz assim, ó: e estes sinais seguirão ao que crer. Preste atenção. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome. Mas Jesus diz o que aqui? É para expulsar. Não é para ficar chamando para conversar. Não é para ficar chamando o demônio para ficar batendo papo, ficar fazendo espetáculo. Às vezes tinha igrejas que eram cheias, às vezes não porque a pessoa queria buscar Deus, mas é porque a pessoa via que aquele espetáculo, o diabo de joelho, o diabo conversando com o pregador. Não. Jesus mandou a gente simplesmente expulsar. E é no nome dele. Não é no nome do pregador, não é no nome da placa da igreja. Porque tem pessoas que às vezes ela quer expulsar o demônio, ela quer usar o seu mérito, quer usar a placa da sua igreja. O demônio não sai no meu nome e nem no nome da igreja a qual eu faço parte. O demônio sai no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a maneira que Jesus lidava com os demônios era essa. Jesus expulsava.
A única coisa que Jesus perguntou para o diabo em Marcos 5, tem até um vídeo que eu falei Lucas 5, mas eu quero corrigir esse erro, é Marcos 5, que é a história do Gadareno. A única coisa que Jesus pergunta para aquele demônio é só o nome. Mas por que Jesus perguntou ali? Porque Jesus sabia que o diabo, que o Espírito Santo ia mostrar para Jesus que verdadeiramente o nome daquele demônio era Legião. E você vê que o próprio espírito maligno reconheceu quem era Jesus. E Jesus não ficou batendo papo com o diabo. Jesus mandou sair. O demônio implorou para que Jesus mandasse ele para os porcos. Foi o que Jesus fez. Mas Jesus expulsou o demônio. Tá bom? Jesus não ficou ali chamando para conversar, para tomar um cafezinho. Mas Jesus mandou o demônio embora. E é assim que nós temos que fazer. É expulsar. Expulsar, não é chamar demônios. Que eu já ouvi pregador falando, não, eu vou chamar demônio. Não tem que chamar ninguém. Chamar é diferente de expulsar. Nós temos que expulsar. Tem pessoas com problema ali na igreja, chegou pessoas passando mal, e o Espírito Santo nos dá a direção de fazer aquela oração de expulsão. Temos que expulsar. Expulsar a doença, expulsar a enfermidade, e no nome de Jesus que o milagre ele acontece. Tá bom? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, ele nos permitir.